Olá, seja bem-vindo ao canal A Palavra do Senhor. Mais uma mensagem e desta vez nós vamos falar sobre o Salmo capítulo 34, versículo 8. Mas antes de entrar nessa mensagem, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe a mensagem com outras pessoas, os amigos, os familiares, para que eles também possam ser abençoados com a mensagem da Palavra do Senhor. Como eu disse, Salmos capítulo 34, o versículo 8, nos diz o seguinte: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Um salmo muito bonito e muito interessante ao mesmo tempo. Aqui nos fala na primeira parte, quando fala assim, provai e vede. Na verdade, se trata de uma experiência individual que cada um de nós precisa ter com Deus. É igual quando a gente toma uma água ou come alguma comida ou bebe algum suco, por exemplo. Só você sabe o sabor daquela comida, daquela fruta, daquela água, daquele suco. Ninguém mais pode saber, a menos que as pessoas também experimentem essa comida ou esse alimento. Com Deus e com a salvação é a mesma coisa. Cada um de nós precisa experimentar individualmente. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu falo da experiência de Daniel, de José, de Davi, homens e homens que passaram por muitas dificuldades na Escritura. Nós vemos cada experiência, cada um deles passou por um momento de prova da fé deles. Nós temos José, por exemplo, vendido pelos irmãos, passou por muita dificuldade, preso sem ser culpado, e depois Deus o ajudou e também o exaltou. Vemos Daniel também, um homem fiel, um homem sincero, um homem que estava disposto a entregar a vida em prol da verdade. Um homem que queria honrar a Deus acima de tudo. Ele também passou por muitas dificuldades. E você pode ver isso no livro de Daniel. Davi, outra pessoa, outro homem que também ele se meteu em muitas dificuldades. E ao mesmo tempo, na vida dele, nós vemos que ele confiou em Deus também, se arrependeu, confessou suas faltas, seus pecados, e Deus também o aceitou e o ajudou. Porém, ele passou por dificuldades, mas cada um deles, independente dos traços de caráter, independente da vida que tiveram, cada um deles teve que fazer prova com Deus. Eles provaram e viram que Deus era um Deus bom. Assim como a Bíblia diz, né? Que o Senhor é bom. Eu te garanto que se você também provar, se você for ver que Deus é bom e você tem uma experiência com Deus individual, você verá que Deus também é bom na sua vida. Quando a palavra de Deus diz provai e vede, isso inclui também confiança plena em Deus, independente das circunstâncias. Assim como Daniel, José e Davi tiveram diferentes circunstâncias nas suas vidas. Porém, essas circunstâncias não os afetaram. Não afetou a confiança que eles tinham em Deus. Eles confiaram, independente da circunstância, independente de um momento fácil, de um momento difícil, eles tinham a confiança em Deus completamente. Isso que Deus quer para você e para mim também. Que possamos confiar nele independente de qualquer situação. Situações podem mudar. Uma hora estamos bem, outra hora estamos passando por provas, outra hora por uma dificuldade, outra hora um momento feliz. E assim, as circunstâncias vão mudando. Mas a confiança não pode mudar. E é assim que Deus nos convida que provemos e que possamos ver que Deus é bom. Sabem, quando as pessoas dizem, mas se Deus é bom, por que tanta maldade neste mundo? Por que tanta dificuldade? Por que tanta prova? E por que tanto sofrimento? Quantas crianças abandonadas? Quantas pessoas sofrendo na pobreza, na miséria? Quantas mulheres também sofrendo na mãos de homens do mal? E quantas outras pessoas, homens também sofrendo na mão de outras pessoas? E assim a gente pergunta, né? Se Deus é bom, por que tudo isso acontece?
Sabe de uma coisa? A palavra de Deus nos diz que Deus faz chover para os bons e para os que são maus. Isso quer dizer que Deus tem misericórdia com a humanidade. Ele ama a humanidade. Mas quando é que essas coisas acontecem, essas coisas ruins? Não é por causa de Deus, mas é por causa do coração do homem, a maldade que há no coração do homem. Quando o homem se afastou de Deus, em Isaías 59, versículo 1, diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem. Ou seja, nós mesmos escolhemos nos separar de Deus. As nossas ações, pelos nossos pensamentos. Quando a gente vai no Gênesis, antes do dilúvio, a Bíblia diz que os pensamentos dos homens eram constantemente e somente o mal. Então, Deus não pode forçar. Se a gente escolhe fazer o mal, Deus simplesmente, como Ele nos dá o livre arbítrio, Ele deixa que a gente faça a escolha, mas também a escolha traz resultados, consequências. Nós somos livres para escolher, mas podemos ser escravos das consequências. E é aí que Deus respeita a sua escolha, a minha escolha. E por que o mal existe? É porque Deus não se importa? Não, é porque nós temos esse direito dado por Deus. E Ele não toca esse direito. Ele te deixa, mas coloca as opções diante das nossas vidas. Na Bíblia nós encontramos que Deus falou ao povo de Israel: eu coloco diante de ti, ele diz, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, ele diz, para que vivas. Ou seja, além de Deus apresentar essas opções, Deus quer que a gente escolha a vida, que a gente escolha provar, que a gente escolha ver que Deus é bom. Sabem, não quer dizer que quando Deus está em nossa vida, seremos livres de qualquer dificuldade, de qualquer problema, de qualquer prova. Não significa isso. Porque nós sabemos que, por outro lado, o inimigo de Deus, Satanás, também opera e trabalha para a nossa perdição, para o sofrimento da humanidade. Então, quando Deus ele nos deixa escolher, ele se afasta simplesmente e não quer nos atrapalhar. E quando ele se retira, o que acontece? O inimigo toma conta. É por isso que existe tanta maldade neste mundo, tantas coisas ruins acontecendo. Não é porque Deus não é bom, mas é porque Deus deixa o homem escolher. Ele respeita esse direito que o próprio Deus deu ao homem, o livre arbítrio. Mas nós podemos escolher fazer o bem também. Mas sabem, para a gente fazer o bem, precisamos da ajuda de Deus. E Deus está disposto em todo momento. A Bíblia nos diz que Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez até o último entregar o seu próprio Filho pela humanidade. O homem se perdeu, mas Deus escolheu salvá-lo. E hoje Ele coloca diante de nós escolher, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe qual é o resultado que nos diz esse versículo? Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que nele se refugia. Feliz o homem que confia em Deus, que se refugia em Deus. Em momentos de fraqueza, em momentos de alegria, em momentos de sucesso e em momentos de fracasso, devemos escolher nos refugiar em Deus. E apesar dos pesares, né? Porque Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Em outra versão diz: no mundo tereis tribulações. Mas tende bom ânimo, porque eu, ele diz, Jesus, ele diz, venci o mundo. Ou seja, ter Deus em nossa vida significa estarmos livres de provas e tentações e problemas? Não, não significa isso. Mas significa que diante dessas coisas teremos ao nosso lado o Deus bom, o Deus que se preocupa, o Deus que nos cuida, o Deus que te ama, o Deus que me ama. Esse Deus nos ajudará a passar por todo tipo de momentos em nossa vida, sejam bons ou sejam ruins. Mas primeiro ele nos diz: provai e vede que eu sou bom. Nós simplesmente não temos nada de bom em nós. A Bíblia diz que o nosso coração
é enganoso, terrível. Mas quando entregamos esse coração e Deus toma esse coração, Ele pode transformar. Quando Ele toma nossa mente, quando Ele toma posse da nossa vida, Ele pode transformar tudo aquilo que nós somos. Eu quero te convidar nesta oportunidade. Faz uma prova com Deus. Veja que Deus é bom. Aqui nos diz que se você confiar e se você se refugiar nele, você será feliz. Você será bem-aventurado. Quero deixar essa palavra com você nessa oportunidade. Que Deus te abençoe e não se esqueça. Curta essa mensagem, se inscreva no nosso canal e compartilhe com aquele amigo, com aquela amiga, com os familiares que precisam ouvir essa mensagem. Um grande abraço, fica com Deus e não se esqueça que a palavra do Senhor permanecerá para sempre, ela não mudará. Grande abraço.